diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala é Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública, nacional e internacional. Hoje, dia 13 de dezembro do ano de 2025. A seguir, o Mestrezinho, eu estou apresentando aqui um conteúdo que fala que, por exemplo, Trump não retirou o Magnitsky de Moraes de graça. O que está acontecendo fala na televisão, inclusive o ministro falando que não deve, certo? Não é bem assim, vocês sempre são mentirosos, ok? Repito, Trump não retirou Magnitsky de Moraes de graça. De graça. É o seguinte, vocês, meus amigos e amigas patriotas, vocês irão assistir esse vídeo que vai falar sobre isso agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Trump acaba de retirar Alexandre de Moraes e sua esposa da lei Magnitsky. Sim, a notícia é real, e eu sei que muita gente está chocada, revoltada, sem entender nada. Mas calma. Antes de qualquer julgamento, respira fundo e me escuta até o fim, porque tem algo muito maior por trás dessa decisão. Você realmente acha que o maior estrategista político e negociador do planeta, Donald Trump, iria arregar para o Moraes? Você acha que o homem que enfrentou o sistema global, que reergueu os Estados Unidos com base na força da soberania e da inteligência geopolítica, tomaria uma decisão dessas sem uma carta poderosa na manga? Claro que não. Isso aqui é xadrez de altíssimo nível. Trump não deu nada de graça. Moraes e Lula pagaram um preço altíssimo. O que parece derrota, na verdade, é o início de uma virada histórica. Há semanas, Trump já deixava claro: só retiraria a Magnitsky se certas exigências fossem cumpridas. E essas exigências, meu amigo, vão muito além de qualquer manchete. Elas tocam o coração da nossa luta pela liberdade, pela justiça e pelo fim da perseguição política no Brasil. Então, se você está entre os patriotas que ficaram indignados com essa notícia, fica comigo até o fim. Hoje eu vou te mostrar a verdadeira estratégia por trás desse movimento. Vou te mostrar como esse acordo secreto entre Trump, Lula e Moraes pode mudar tudo, inclusive o destino de Jair Bolsonaro e dos presos políticos do 8 de janeiro. Mas antes, eu te peço uma coisa. Compartilhe esse vídeo agora. Nas últimas horas, o desespero tomou conta de muita gente de bem. E esse vídeo é justamente para acalmar, para explicar e para mostrar que Trump continua no comando do tabuleiro. A verdade é simples. Ele não recuou. Ele apenas deu o próximo passo da sua jogada. Vamos organizar essa história com calma, porque o que parece confusão é, na verdade, parte de uma sequência muito bem planejada. Tudo começa em julho de 2025, quando Donald Trump, recém-retornado à presidência dos Estados Unidos, decide aplicar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa e o escritório de advocacia ligado a ela. A justificativa era clara: abuso de poder e perseguição política no Brasil, especialmente contra Jair Bolsonaro e os patriotas presos após o 8 de janeiro. Naquele momento, Trump não estava apenas punindo Moraes, ele estava enviando um recado direto ao sistema brasileiro. Ou vocês mudam o rumo e respeitam a liberdade, ou sentirão o peso econômico e diplomático da maior potência do planeta. A sanção teve um impacto devastador. Moraes e sua esposa foram banidos do sistema financeiro internacional, suas contas bloqueadas, seus negócios travados. E mais, o Brasil, que tentava se aproximar de Trump para aliviar tarifas comerciais e negociar novos acordos, viu tudo congelar da noite para o dia. Foi então que começou o jogo de bastidores. A partir de agosto, emissários de Lula e Moraes começaram a buscar pontes secretas com Washington. E, como revelou a revista Oeste, Trump deixou uma lista de exigências para sequer considerar rever a sanção. Uma delas, acabar com a perseguição política dentro do Brasil.
Em setembro, vieram as primeiras mudanças. Perfis de direita começaram a reaparecer nas redes, a censura diminuiu, figuras como Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e Rodrigo Constantino voltaram a falar sem bloqueios. Nada disso foi coincidência. Foi sinal de que Moraes e Lula estavam cedendo. Em outubro, Lula enviou uma carta diplomática a Trump, oferecendo uma série de concessões. O conteúdo não foi divulgado oficialmente, mas fontes ligadas à diplomacia americana confirmaram. O Brasil colocava terras raras, minerais estratégicos para a indústria militar e tecnológica à disposição dos Estados Unidos. Trump, que vem travando uma guerra econômica contra a China, viu nisso uma oportunidade gigantesca. Novembro foi o mês das tratativas finais. Delegações do Congresso brasileiro viajaram discretamente para Washington, enquanto diplomatas americanos sondavam o avanço do PL da dosimetria, aquele projeto que pode aliviar a pena dos presos do 8 de janeiro. Tudo começou a se encaixar. E agora, em dezembro de 2025, veio a grande jogada. Trump anuncia oficialmente a retirada de Moraes da Magnitsky. Mas a nota do Departamento de Estado é o detalhe que quase ninguém percebeu. Ela diz que a decisão reflete o avanço do Brasil na melhoria de suas condições políticas internas. Ou seja, Trump não retirou as sanções por simpatia, e sim porque Moraes começou a cumprir o combinado. Cada ponto dessa linha do tempo mostra que nada foi por acaso. A Magnitsky não foi apenas punição. Foi uma ferramenta de negociação internacional, e Trump a usou com maestria. Agora, o palco está montado para a próxima fase, a revelação do que realmente foi negociado nos bastidores. Agora é o ponto em que tudo começa a fazer sentido. Porque quando você junta os pedaços da história, percebe que a retirada da Magnitsky não é o fim da pressão sobre Moraes, é o início da fase mais estratégica de Trump. Isso não foi recuo. Foi condicionalidade. Trump não perdoou Moraes, ele apenas suspendeu a punição enquanto as exigências do acordo são cumpridas. E se não forem, a Magnitsky volta, com força redobrada. É o típico estilo Trump. Ele dá a chance de corrigir o erro, mas se for enganado, o contra-ataque vem devastador. E o que havia por trás desse acordo? Segundo as informações cruzadas da revista Oeste e de fontes ligadas ao Congresso americano, Trump impôs 5 exigências mínimas ao governo Lula e ao ministro Moraes. Primeiro, fim da censura nas redes sociais. Isso já começou. Segundo, liberação gradual dos presos políticos do 8 de janeiro, o que deve ocorrer nas próximas semanas. Terceiro, garantir que Jair Bolsonaro tenha sua liberdade plena até o fim de 2026. Quarto, fim das parcerias estratégicas do Brasil com a China no setor de satélites e tecnologia militar. E quinto, abertura das reservas de terras raras para exploração por empresas americanas. Essas eram as condições. E é exatamente isso que o governo brasileiro começou a entregar, uma a uma. Lula e Moraes perceberam que Trump não recuaria 1 milímetro. Ele controlava o tabuleiro econômico e diplomático. E, para evitar uma crise comercial, aceitaram negociar. Só que há algo ainda mais profundo. O que Trump fez foi transformar a Magnitsky numa alavanca geopolítica. Ele pegou uma lei que nasceu para punir abusos de direitos humanos e a usou para redefinir o equilíbrio de forças dentro do Brasil. Forçou Moraes a recuar no autoritarismo, empurrou Lula para a mesa da negociação e, de quebra, abriu caminho para que a direita brasileira volte a respirar. É por isso que o movimento da direita americana está em silêncio agora. Eles não criticaram Trump, porque sabem que essa retirada faz parte de um plano muito maior. Trump não age por emoção, age por cálculo. E o cálculo é simples. Para libertar o Brasil do domínio da esquerda global, é preciso antes neutralizar a influência da China, reabrir o espaço de fala da direita e libertar seus líderes. Cada uma dessas metas está embutida nesse acordo. E tem mais. O entorno diplomático de Washington já sinalizou. Se Moraes ou Lula romperem qualquer ponto da negociação, a Magnitsky volta instantaneamente, mas dessa vez com alcance ampliado, atingindo inclusive membros do governo e aliados do Supremo. Essa é a verdadeira jogada. Trump não tirou o Moraes da lista porque quis poupá-lo,
mas porque quis mantê-lo sob controle. E quem entende de estratégia sabe. Quando o adversário acha que venceu, é exatamente ali que ele se torna vulnerável. Agora você entende o motivo do silêncio de Trump e da calma do Departamento de Estado. Eles sabem que o tabuleiro virou e que por trás do aparente recuo há uma vitória tática em andamento. Trump não recuou. Quem recuou foi Moraes. Quem cedeu foi Lula. E cederam não por generosidade, mas por medo. Medo das consequências econômicas, medo das investigações futuras, medo de perder o controle político que ainda fingem ter. Vamos ser claros. Se o governo brasileiro tivesse mantido a postura autoritária, Trump não teria removido a Magnitsky. Mas ele viu sinais de obediência, e essa obediência teve um preço. A censura começou a cair, os canais conservadores voltaram a respirar, e as conversas sobre libertar Bolsonaro e os presos políticos deixaram de ser tabu em Brasília. De repente, o que era impossível passou a ser pauta. E você acha que isso é coincidência? Trump não precisa levantar a voz. Ele usa o peso do dólar, da diplomacia e do poder global para enquadrar quem brinca de ditador. E de maneira irônica, é exatamente isso que está acontecendo agora. Moraes, que se vendia como o todo-poderoso do Brasil, está debaixo de observação internacional. Cada passo dele, cada decisão, cada gesto será medido à luz desse acordo. Mas há um ponto moral que não podemos ignorar. Porque, se por um lado a jogada de Trump expõe a hipocrisia do sistema brasileiro, por outro lado ela nos lembra que a liberdade não vem de graça. Ela exige luta, exige estratégia, exige paciência. Os patriotas que estão desesperados com essa notícia precisam entender. Essa foi uma vitória silenciosa, não uma derrota. Trump usou o método que mais domina. Fazer o adversário acreditar que venceu enquanto, na prática, ele foi desarmado. Foi assim com a China, foi assim com o Irã e está sendo assim com o Brasil. E a pergunta que fica é: quantas concessões mais Lula e Moraes terão que fazer antes que o povo perceba que o jogo virou? Porque, no fundo, quem parecia estar mandando, agora está sendo mandado. E quem parecia acuado, agora dita as regras do tabuleiro. O cenário agora é de transição silenciosa, mas profunda. A esquerda está tentando vender essa retirada da Magnitsky como um gesto diplomático entre nações, quando na realidade foi um recuo tático forçado. Trump jogou a isca e Lula e Moraes morderam com gosto. Eles acreditaram que poderiam aliviar a pressão internacional, mas acabaram entrando num acordo do qual não podem mais sair. E é justamente aí que mora o poder de Trump. Ele não precisa de tanques, nem de discursos inflamados. Ele opera com diplomacia dura, com economia, com estratégia de Estado. E, ao fazer isso, ele colocou o sistema brasileiro num ponto sem retorno. Agora, qualquer desobediência às condições do acordo vai significar o retorno imediato das sanções, com impacto direto nas contas de Moraes, nos contratos de empresas brasileiras e até nas exportações. Nos próximos meses, tudo indica que veremos mudanças concretas. A Câmara e o Senado, sob pressão silenciosa de aliados americanos e de uma população exausta de abusos, devem aprovar de vez o PL da dosimetria. A partir daí, começa a libertação gradual dos presos políticos. Primeiro os doentes, depois os casos de menor pena e, por fim, todos os demais. Porque o recado de Trump foi claro: não haverá relações normais com o Brasil enquanto existirem presos políticos. E quanto a Jair Bolsonaro? Tudo aponta para que sua liberdade seja a parte final desse acordo. Talvez não imediatamente, mas até o fim de 2026 isso será realidade. Moraes não vai mantê-lo preso indefinidamente porque sabe o que isso custaria. Trump já deixou claro, desde julho, que a perseguição a Bolsonaro foi a razão direta da aplicação da Magnitsky. Logo, se o acordo promete revisão das medidas persecutórias, a libertação de Bolsonaro é inevitável. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro se consolida como o nome natural da direita nas pesquisas, e isso não é acidental. É reflexo de um sentimento coletivo. O povo entendeu que a perseguição à família Bolsonaro é símbolo do colapso moral do sistema. E quando a verdade começa a emergir, nem a imprensa militante consegue conter o estrago. Lá fora, Trump prepara um movimento ainda maior.
A aproximação comercial entre Brasil e Estados Unidos vai deixar a China isolada, e o país, mesmo governado por Lula, vai depender de acordos que nasceram da mesa de Trump. É a estratégia do abraço do urso. Prende o adversário de forma que ele não perceba que já perdeu. Mas nada disso vai adiantar se nós, patriotas, ficarmos apenas assistindo. A direita precisa entender que esse é o momento da retomada. O sistema está fragilizado, o inimigo está dividido e a opinião pública começa a perceber que a narrativa de golpistas não se sustenta mais. Nada disso se sustenta se o povo acordar. Nada disso se mantém se a verdade circular. Por isso, o que você faz agora é fundamental. Compartilhar esse conteúdo, debater, explicar, acalmar e conscientizar. Trump abriu o caminho, mas cabe a nós atravessá-lo, porque esse acordo, se cumprido, representa a derrota moral e política da perseguição que o Brasil viveu nos últimos anos. E se Lula e Moraes descumprirem qualquer ponto, Trump voltará com a Magnitsky. E dessa vez atingirá não só o Moraes, mas todo o entorno que o protege. A direita precisa estar pronta, organizada e vigilante. O jogo virou, mas a partida ainda está em andamento. O que aconteceu nos últimos dias não foi uma derrota, foi uma lição. Uma lição de que, no tabuleiro político mundial, vence quem entende o tempo, quem enxerga além da manchete, quem tem coragem de agir quando todos estão com medo. Muitos olharam para a decisão de Trump e acharam que era o fim. Mas os que conhecem o verdadeiro Donald Trump sabem, ele nunca recua, ele apenas reposiciona as peças. Ele é o homem que quebrou o sistema em Washington, que enfrentou o globalismo de frente, que não teme o confronto quando está do lado da verdade. E é exatamente isso que está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Trump não tirou Moraes da Magnitsky por fraqueza. Tirou porque sabia que, ao fazer isso, amarrava Lula e Moraes em compromissos públicos e diplomáticos que eles jamais conseguirão desfazer. O gesto de hoje é a armadilha de amanhã. E quem entende estratégia sabe que a pior prisão é aquela que o próprio inimigo constrói para si mesmo, acreditando que está livre. Nós, conservadores, precisamos enxergar isso com clareza. Essa jogada não é sobre Alexandre de Moraes. Não é sobre Lula. É sobre o renascimento do Brasil livre. É sobre devolver dignidade aos patriotas que foram humilhados, presos e silenciados. É sobre o retorno da liberdade de expressão, o fim da censura e a reconstrução moral de um país que foi tomado pela mentira. Trump sabe que o Brasil é peça-chave na luta global contra o avanço do progressismo. Ele não vê o Brasil como colônia, mas como parceiro estratégico na restauração da liberdade ocidental. E é por isso que ele está agindo com precisão cirúrgica. Cada exigência feita a Lula e Moraes é também um recado ao povo brasileiro. Vocês não estão sozinhos, mas lutem. Sim, haverá libertação dos presos políticos. Sim, Bolsonaro será solto. Talvez não amanhã, mas será. E quando isso acontecer, o mundo inteiro vai entender que foi a pressão de um movimento coordenado, de um povo que não se calou, que derrubou o muro da perseguição. E é por isso que eu te digo, não desanime. O sistema quer exatamente isso. Quer te ver cansado, descrente, sem esperança. Mas é nesse momento, quando o desânimo tenta te dominar, que o inimigo mais teme a tua força. Porque a força do patriota não vem de partido, não vem de cargo, não vem de privilégio. Vem da convicção de que o Brasil pertence aos brasileiros, não aos burocratas, não aos globalistas, não aos que usam a toga para silenciar o povo. Agora, mais do que nunca, é hora de resistência serena e firme. De ocupar o debate com sabedoria, de ensinar aos desinformados o que realmente está acontecendo, de mostrar que a direita não é ódio, é amor pela pátria, é fé na liberdade, é lealdade à verdade. O tempo da covardia acabou. O Brasil está vivendo uma encruzilhada histórica. Ou continuamos acreditando nas manchetes fabricadas pela velha imprensa, ou abrimos os olhos e enxergamos que há uma guerra silenciosa sendo vencida, por dentro. Trump moveu as peças. Agora é a nossa vez de agir, com coragem e discernimento. Compartilhar este vídeo não é apenas espalhar uma notícia, é um ato político, um gesto de resistência, um recado direto ao sistema. O povo acordou.
Cada compartilhamento é uma fagulha acesa na consciência de alguém que ainda não entendeu o tamanho da jogada. E quando a verdade se espalha, nem toda a censura do mundo é capaz de contê-la. Nós não podemos esquecer o que nos trouxe até aqui. Os dias de censura, as prisões injustas, o silêncio forçado, as lágrimas das famílias que viram seus entes serem tratados como criminosos por amarem o Brasil. Nada disso será em vão. Cada sacrifício, cada humilhação, cada perseguição está sendo cobrada. E a conta está chegando. Trump fez a parte dele. Agora cabe a nós fazer a nossa. Não com violência, mas com verdade. Não com desespero, mas com estratégia. Não com ódio, mas com fé. Porque o Brasil é maior do que qualquer ministro, maior do que qualquer partido, maior do que qualquer plano globalista. E se há algo que esta história nos ensina, é que o bem sempre vence, mesmo quando parece estar perdendo. A liberdade pode ser silenciada por um tempo, mas nunca derrotada. E é por isso que esse movimento precisa continuar, mais forte, mais unido, mais consciente. Patriota, este vídeo não é apenas conteúdo, é um chamado. Um chamado para que você escolha de que lado da história quer estar. Do lado dos que se rendem, ou do lado dos que resistem, do lado dos que acreditam que o Brasil ainda pode ser salvo. O jogo ainda não acabou. A cada nova revelação, a cada nova decisão, fica mais claro. A direita está de volta e o tempo da mentira está se esgotando. Compartilhar este vídeo é ajudar a escrever essa virada. É plantar esperança onde só há medo. É mostrar que, enquanto houver um patriota de pé, o Brasil jamais será derrotado. Acorda, Brasil. O futuro está sendo redesenhado agora, e ele precisa de nós. Que Deus abençoe os que lutam pela verdade, que ilumine os que duvidam e que proteja o nosso país de todos os que o traíram. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.